Opa, eu de novo. Bom, aqui eu vou estar colocando a segunda parte da revisão, que é sobre, mais ou menos, isso aqui é a parte, vamos dizer assim, mais importante, que é o conteúdo que eu sei 100%, que é da revisão, conteúdo que eu sei 100%, 100% não, uns 80, 90%, que vai, não, é útil, mas que vai ser extremamente útil para prova em questão. Bom, primeiramente, vamos começar por esse carinha, sem olhar no livro. Sabe qual que é ele? Sabe quem que é ele? Aristóteles. Esse cara aqui foi Aristóteles. Esse cara, na época dele, foi muito revolucionário porque ele exprimiu ideias científicas e filosóficas muito fodas, mas só pra idade dele, idade que eu falo na época dele. Só na época dele, porque hoje em dia já foi tudo desmentido. A maioria. Algumas filosofias dele ainda é legal, mas cientificamente falando, esse cara falava merda. Bom, vamos aqui. Abiogênese e biogênese. Abiogênese e biogênese. Qual que é a diferença entre as duas e o que é cada uma? Primeiramente, a biogênese. A biogênese é uma teoria onde que a vida nasce da matéria inorgânica. O que é isso? Poxa, pode nascer uma barata do meu café. Do nada, se eu deixar meu café aqui, do nada vai nascer uma barata aqui do meu café. E a biogênese acredita que só pode nascer vida através de outra vida, ou seja, um ser vivo só pode ser gerado por outro ser vivo, ou matéria orgânica por matéria orgânica. Ou seja, qual que seria, por exemplo, eu deixo aqui, praticamente o que a gente vai discutir aqui sobre o experimento de Redi, Francisco Redi, esse carinha aqui. Vamos fazer o experimento dele na prática, para um pré-experimento aqui para entender. Eu pego aqui a minha xícara com um ralinho de café, coloco aqui. Eu deixo aqui por 2 dias, desse jeito, do jeito que tá. Deixo aqui por 2 dias, deixo a porta da sala aberta, deixo tudo, só deixo aqui por 2 dias. Deixo aqui. Eu volto, tá cheio de formiga, cheio de bicho, o café já vai estar todo esquisito, não vai dar para beber. A biogênese vai explicar como que o café, ele com a energia dele, criou os bichos. Que os bichinhos, as formigas, barata, tudo que vai estar aqui nesse café, foi o próprio café e a xícara, por exemplo, que criou. Então, você pode pensar, como a gente tem hoje já foi quebrada essa teoria com a biogênese, que eu vou explicar daqui a pouco, como já foi quebrado, você pensa, poxa, mas isso é impossível. Cara, vai criar a vida do nada. Aí é que tá. O experimento de Redi foi o seguinte, ele fez isso, só que ele fez de 2 maneiras. Um ele deixou sem tampa e um com tampa. Se eu colocar uma xícara idêntica a essa, com a mesma quantidade de café, vindo da mesma garrafa, de uma do lado da outra, as duas estão na mesma circunstância. Qual que vai vir bicho? Qual que vai estar bichinho dentro do café? A sem tampa. Por quê? A biogênese explica que não nasceu do café os bichos, mas eles foram atraídos pelo açúcar do café ou pelo aroma do café, do alimento, né? No caso, o café é um tipo de alimento, é uma substância que os bichos tendem a sentir o cheiro. Por exemplo, eu fui pegar café ali, a garrafa estava infestada de formiga, eu tive que lavar a garrafa. E esse experimento de Redi, esse é o princípio do experimento dele. Ele deixou 2 potes, os 2 com carne, os 2 idênticos, nas mesmas condições. Um ele deixou com tampa e um sem tampa. E depois de muito tempo a carne apodreceu e o que estava sem tampa estava infestado de larvas e moscas rodeando. Agora o com tampa não tinha nada. Aqui, essa representação diz que tinha moscas e larvas em volta, mas não tinha nada. Por quê? Porque esse aqui estava sem tampa, a carne apodreceu. Ela, de acordo com a biogênese, que é a mais aceita hoje em dia, que no caso, na minha opinião, né, claro, é a certa. Aqui, o aroma da carne apodrecida atraiu moscas, as moscas vieram, botaram ovos de larvas, as larvas cresceram e as larvas se transformaram em mais moscas e assim foi
vivendo ciclo de comendo a carne podre. Mas aqui, esquece essas... Aqui, ó, vamos para esse aqui, ó. Não tem. Aqui, ó, que é o frasco fechado. É o mesmo que esse aqui. Mesmo que esse aqui. Finge que essa carne já está apodrecida. Não tem nada aqui em volta. Por quê? Porque não liberou o aroma da carne. Não liberou o gás da carne apodrecida. Ou seja, as moscas não conseguiram nem sentir. E mesmo que sentissem, não iam conseguir entrar para poder depositar seus ovos de larva na carne. Então, o experimento de Red, na época, ele ainda quis concluir que a biogênese era verdadeira, porque a carne sem tampa cresceu larvas, moscas, essas coisas. Mas aí, depois do experimento, foi identificado que só nasceu, entre aspas, de acordo com ele, moscas e larvas da carne com frasco sem tampa. Mas no caso foi por causa do aroma dela e tudo. Então essa era a ideia de Francisco Red. Esse é o experimento dele. Agora vamos passar para o próximo, que são os experimentos de Needham e Spallanzani. Spallanzani, tá certo. Bom, esse aqui, eu não vou mentir, eu tive que dar uma lida, porque eu faltei na aula que estava falando sobre, mas mesmo assim, eu ainda, me esforcei aqui. Esquece esse aqui de cima, vamos nesse aqui. Vamos nesse aqui de baixo primeiro. Vamos no experimento de Needham, primeiro, que é esse aqui. Ah, não, esse aqui. Qual que é o primeiro? Ué, não, o primeiro é de Needham. O primeiro é de Needham, tá certo. Aqui, de Needham. Ele pegou um caldo nutritivo. Vamos substituir essa palavra, caldo nutritivo. Essa palavra caldo nutritivo tá muito difícil de imaginar o que é. Vamos falar sopa. O cara fez um sopão lá. O cara botou uma sopa, botou um macarrãozinho, uns legumes, muito boa para quem tá doente, uma sopa nutritiva. Pegou essa sopa nutritiva e tirou só o caldo dela, ou seja, pegou só a sopa em si, né, sem os ingredientes. A sopa nutritiva. Colocou nesse frasquinho aqui, aqueceu. Aqueceu por um tempo, tampou, né, já tampado, né, vedou, tampou. Chegou aqui, esperou. O experimento ele estava querendo ver se nascia ser vivo das coisas imateriais. E nasceu. Nasceu sim, micro-organismos. E aí ele concluiu que a biogênese era verdadeira, porque mesmo tentando matar os micro-organismos da sopa, entre aspas, nutritiva, ainda assim nasceram outros micro-organismos. Mas aí veio Spallanzani e fez o mesmo experimento. E ele aqueceu por mais tempo. Esse foi o diferencial. Por quê? Como explicado nas aulas, tem algumas bactérias, fungos não, bactérias, protozoários ou micro-organismos que não morrem, mas se proliferam no calor. E geralmente a uma temperatura e um tempo de calor determinado, elas ainda não acham agradável, mas quando você passa determinado calor e tempo de aquecimento, ela já começa a morrer. Por exemplo, uma pessoa que gosta de calor, que eu acho que não existe, mas uma pessoa que gosta de calor. Ah, ok, ela foi para um lugar quente, para uma praia, para um clima tropical e ela gosta de lá e tudo. Mas se ela ficar muito tempo naquele clima tropical, muito tempo no calor, ela vai começar a odiar calor. Ela vai começar a ter insolação, vai começar a não gostar do calor, começar a sentir mal com o calor. Ele usa o mesmo princípio. Ele aqueceu por mais tempo. E aqui, ó, imagina que esse aqui já é o final desse aqui, ó. Esse aqui, ele já aqueceu, deixou descansando por o mesmo tempo. E aí, esse aqui é o final aqui. E aí, aqui tava sem micro-organismos. E aí, ele só foi criar micro-organismos depois que abriu a tampa para que outros micro-organismos de fora entrassem na sopa, no caldo nutritivo para se proliferar. Porque sem que o frasco tivesse aberto, esse caldo nutritivo ficou estéril, ou seja, não poderiam proliferar micro-organismos dentro dele sozinho. Tipo, que já tinha antes, já foi todos mortos e não dava para gerar mais. Só geraram mais depois que outros entraram depois de aberto. Esse foi o experimento de Needham e Spallanzani. Agora vamos para o experimento de Pasteur. Esse aqui
eu acho que é o mais simples que eu posso explicar com uma maior velocidade. Bom, o experimento de Pasteur, ele consiste nesse frasco, bico de bosta esse biquinho feio aí, bico de cisne, eu acho o nome. Ele pegou esse frasco, fez a mesma coisa que o Needham e o Spallanzani. Pegou, vamos falar de novo, pegou uma sopa lá, nutritiva, uma sopa gostosinha, colocou no frasco, tampou, aqueceu essa boca aqui para matar os micro-organismos que já estavam aqui na boca e aqueceu o frasco em si. Depois disso, ele deixou aqui, ó. Depois disso, deixou os 2 balões esfriarem e procedeu de forma diferente um de cada um deles. Ou seja, ele fez 2 de cada. Não, dois. Ele fez 2 idênticos. E aí depois ele abriu um e deixou o outro fechado, vedado. E é claro que, de acordo com os processos de biogênese que a gente está vendo até agora, o aberto proliferou micro-organismos e o fechado não proliferou. Por quê? Os 2 caldos, depois da fervura, depois do aquecimento, se tornaram estéreos, ou seja, não eram mais proliferadores de micro-organismos, sendo se tivesse fechado. Agora, aberto, os micro-organismos vieram de fora. Isso aqui foi o ápice para poder falar. A abiogênese não é verdadeira e a biogênese, só biogênese, é a verdadeira e a predominante sobre a existência de vida, criação de vida, no caso. Para completar melhor, para deixar mais claro sobre cada experimento, para a gente passar para o próximo tópico, o experimento de Red foi conduzido na época era no século 17. O Francisco Red viveu de 1626 a 1697, só para deixar datado, porque se perguntar já vai saber qual que é mais ou menos o tempo, né? Tipo, o período. O experimento de Needham e Spallanzani ocorreu mais ou menos depois de 1748, que foi o de Needham, e depois de Spallanzani, mas não sei se fala aqui exatamente quanto que foi o de Spallanzani. Creio eu que não. Que não está mostrando, não. E o de Pasteur foi em 1864 ou 1863. Eu vi isso aqui e eu pensei que era um erro. Quando eu fui olhar aqui para marcar as páginas, pensei que era um erro, mas eu acho que não. Eu acho que é melhor antes do que depois. Então, eu acredito que seja em 1863 que ele desenvolveu o experimento e em 1864 foi a publicação, alguma coisa parecida, né? Vamos para o próximo tópico, que ainda são os experimentos, mas agora o experimento de Urey e Miller. Acho que não foi nada aí, mas aqui acabou que o vídeo parou sozinho, não sei porquê. Mas vamos voltar aqui, agora o vídeo tá meio ruim, mas dá para entender. Deixa eu só dar uma limpada. Aqui, um pouco melhor. Bom, enfim. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, porque é muita explicação, mas depois disso, aí já está finalizada a revisão por enquanto, esses são os princípios básicos que vão cair, né? Talvez possa cair alguma coisa a mais, mas esses são os principais que vão, que disso aqui você vai tirar muita coisa e vai criar ramificações para, raciocínio lógico. Depois que você souber tudo das 2 partes, tudo não precisa saber tudo, mas, souber ter uma noção sobre as 2 partes, você vai ter noção de todo o conteúdo da apostila. Bom, para introduzir o experimento de Urey e Miller, a gente primeiro precisa pensar no conceito da Terra primitiva. A Terra primitiva, a gente tem a hipótese de Oparin e Haldane. Diferencie, por favor, Oparin e Haldane de Urey e Miller. Oparin e Haldane foram os que formularam a hipótese da Terra primitiva. Qual a hipótese? Eu já vou explicar. E Urey e Miller foram os que experimentaram, fizeram a experimentação. Lembra lá do método científico da primeira parte? Esses aqui formularam a hipótese e o Urey e Miller
foram os que experimentaram. Foi um método científico aí que foi dividido aí as partes. Por isso que se você perguntar, mas Oparin e Haldane utilizaram o método científico para fazer isso aqui? Utilizaram, mas não completaram, porque as experimentações foram conduzidas por Urey e Miller anos depois. Terra primitiva. Qual é o conceito da terra primitiva? Eu pergunto, se a biogênese, com B, biogênese, fala que, é a mais aceita hoje em dia, fala que todo ser vivo só nasce de ser vivo e não da matéria, como surgiu o primeiro ser vivo? É a mesma história do quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mais ou menos a mesma história. Então, o Oparin e Haldane recorreram, eles aqui defendiam a biogênese, só que eles recorreram à abiogênese para explicar esse fenômeno. Que foi qual? Na época da Terra primitiva, os elementos predominantes na atmosfera eram carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Na verdade, são os presentes na atmosfera hoje em dia, perdão. Os presentes na atmosfera, é que não está grifado, deixa eu grifar. Os que eram presentes na atmosfera primitiva eram amônia, hidrogênio, vapor d'água e uma molécula orgânica que era o metano. Aí o que aconteceu? Como que gerou vida a partir disso? Bom, não me perguntem, mas Oparin e Haldane pensaram que hidrogênio, amônia e metano eram os elementos predominantes da atmosfera da Terra primitiva, e amônia e o metano se quebraram e formaram outros elementos químicos, foram se dividindo, foram fazendo e virou as primeiras moléculas orgânicas simples. No caso, metano é uma molécula orgânica por causa do carbono, né? Carbono é orgânico. Mas acabou que se dividiram e viraram moléculas orgânicas simples, à base de carbono. Por quê? Dizendo eles, por conta do metano. Aí depois dessas moléculas orgânicas, elas foram se agrupando e formaram moléculas orgânicas grandes. Aí depois dessas moléculas orgânicas grandes, formaram os coacervados, depois os coacervados que são? São proteínas, são tipo proteínas. Imagina lá, vamos fazer assim. Proteína, o que você pensa quando fala proteína? Pensa lá naqueles bodybuilder. Proteína, você pensa num frango. Pensa num pedaço de frango, um pedaço de peito de frango. Quando eu falar proteína, pensa num pedaço de peito de frango. Os coacervados eram uma proteína envolta por uma membrana de água. Então pensa num peito de frango numa bacia de água. Aquilo é um coacervado. Usa essa imagem mental para você poder lembrar o que é um coacervado. Aqui, coacervados. É uma coisa assim que eu faço. Eu tento buscar uma imagem mental super diferentona e que assim foge muito do assunto para poder eu me ligar e lembrar. Isso é uma técnica de memorização e aprendizado muito boa que é usada para muitas coisas hoje em dia. Eu utilizo ela também. E é bom utilizar, que ela é muito boa. Experimento de Urey e Miller. Qual que é o princípio dele? Esse aqui é um pouco mais complicado, então eu vou explicar por cima, porque eu não acredito que vai pedir para você explicar 100% como eles conduziram esse experimento. Então, eu só vou explicar mais ou menos o que foi e como eles fizeram. Urey e Miller foram os caras que experimentaram a teoria de Oparin e Haldane. Lembra deles lá da outra página? Então, aqui tá falando, para apoiar a hipótese de Oparin e Haldane. Eles fizeram o quê? Isso aqui é uma simulação da Terra primitiva. É uma simulação. O tubo de vácuo é como se fosse... Isso aqui tudo é uma bomba de vácuo. Tudo isso aqui é uma bomba de vácuo, né? É um sistema... Aqui é a bomba de vácuo que tira... Não é que tira o ar, mas que deixa o ar daqui isolado, né? Que é o próprio ar isolado. Aqui é um coletor de amostras, que é aqui onde eles estão pegando amostras. Eles tiram sem que o ar entre ou saia, né? Para poder eles saberem se a hipótese vai ser comprovada ou não. Aqui eles colocaram água salgada para representar o oceano. Aqui é outro coletor. Aqui é uma água resfriada, contendo compostos orgânicos, que é basicamente como se fosse alguma parte da Terra primitiva lá, né?
Aqui é só um condensador, né? Aqui é para refrigeração. Mas aqui é que é o principal. Nessa bola aqui de vidro, que é um vidro isso aqui, essa bola de vidro tem eletrodos. Esses eletrodos estão ligados nesses fios de cobre. Esses fios aqui estão fazendo faíscas elétricas, que simulam os relâmpagos. Porque se vocês olharem aqui nessa foto, tem muitos relâmpagos. E dizendo eles que os relâmpagos ajudaram na divisão das moléculas para a formação de matéria orgânica. Como isso aconteceu? Não faço ideia e eu não concordo com essa teoria, mas está no livro, então tem que aprender. As moléculas. Aqui tá vapor d'água, amônia, eu sei de cabeça, se impressione. Vapor d'água, amônia, metano e hidrogênio. Esse aqui é o hidrogênio mesmo, tipo, o gás puro hidrogênio é o H2. Se respirar essa porra aqui, não é que é ruim, mas é que dói. É que os caras usam em tanque de mergulhador lá, por causa da pressão da água. Mas enfim, o princípio disso aqui é o quê? Aqui é a atmosfera da Terra primitiva. E eles fazem aqui a faísca, relampegar, pá, 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 pá. E aí eles querem saber como que essas moléculas aqui quebram para vir para cá, para cá, para cá, para formar os coacervados, formar os primeiros seres vivos aqui, nessa água que representa o oceano. Então é isso que eles querem saber, é isso. Então é assim que eles fizeram o experimento. Se eles conseguiram ou não me pergunta, porque eu não entendi essa parte, se eles conseguiram ou não. Mas eu sei que eles fizeram esse experimento aí e até agora a abiogênese é a mais comprovada, a mais certinha para comprovar o início dos seres vivos na Terra. Porque, pô, se você acredita na panspermia, pelo amor de Deus, a panspermia, no caso, é sobre a origem de ET, que os ET deixou vida na Terra. Isso aqui é complicado. Bom, eita porra, peraí, deixa eu achar outra parte. Aqui, achei a outra parte. A outra parte, vou falar rápido porque essa parte é um pouco grande, mas ela é basicamente a outra parte, só que um pouco aprofundada, né? É sobre a Terra primitiva. Aqui tá falando sobre a Terra primitiva, falando sobre os gases que mais eram presentes nela, como que era ela lá, eu já expliquei. Que eram a Terra... Também, se vocês quiserem saber, tem aquele negócio que a Sônia passou lá no caderno sobre a origem da vida. Deixa eu ver se eu acho. Isso aqui, ó. Esse aqui fala sobre, ó, a Terra primitiva era assim, aí foi vindo, tatararara, aí aqui começou a chuva, os relâmpagos, aí começaram aqui os primeiros seres vivos, isso aqui já era seres vivos, né? Isso aqui já formou aqui, ó, resfriamento, ó. Teve chuva primeiro, aí teve resfriamento, aí depois que formou o oceano e os primeiros seres vivos, que eram os coacervados e os aminoácidos. Aminoácido é um tipo de proteína também, é um tipo de substância não, tipo de... É tipo um bichinho bem pequeno, microscópico, né? Mas a gente não precisa entrar em detalhes, é só saber que aminoácido para coacervado, lembra, coacervado é um peito de frango na bacia de água. É uma proteína em volta por uma membrana de água. Lembra? Coacervado é isso aí. Continuando. Ó, metabolismo dos primeiros seres vivos. Isso aqui eu acredito que não vai cair na prova, mas eu só vou explicar por via das dúvidas, porque isso aqui é um princípio que, se vocês entenderem o básico disso aqui, já vai estar sabendo muita coisa. Bom, primeiramente, o metabolismo deles tem a teoria de que eles eram... Tem duas teorias, né? A teoria heterotrófica e a teoria hipótese heterotrófica e autotrófica. Tem duas teorias. A primeira teoria, que eles metabolizavam outros seres vivos pequenininhos, iguais a eles, era tipo um mini canibalismo ali entre eles, metabolizavam através da fermentação. Experimenta a fermentação. Pega um pouco de leite, pega queijo ralado, coloca queijo ralado no fundo de um copo, leite até a metade, coloca um pouquinho de água, tampa e deixa num lugar fechado por 2 semanas. Vê se você vai aguentar o cheiro daquela porra depois. Isso é fermentação. Os fungos e micro-organismos ali do leite
vão fermentar o leite para proliferar mais micro-organismos. Nesse caso, eles meio que fermentavam outros iguais a eles, e eles acabavam crescendo. É tipo Spore, não sei se você já viu Spore, mas é tipo Spore, é um joguinho onde você é uma célulazinha que você tem que ficar comendo outras células para poder crescer e formar e se reproduzir e formar mais células. É basicamente isso. Essa é a hipótese heterotrófica? Acho que é. Deixa eu ver. A heterotrófica é quando você não consegue produzir o seu próprio alimento. Por exemplo, seres humanos são heterotróficos. Mesmo sendo mamíferos, né, eles ainda são heterotróficos. Agora, por exemplo, plantas, elas são autotróficas, que eu vou explicar agora o que são. Aqui é um conceito básico sobre a heterotrófica, que é aqui, ó. Primeiro ocorreu a fermentação, depois que os seres vivos começaram a evoluir um pouco, eles começaram a fazer fotossíntese, e aí depois a respiração aeróbica, que no caso é a respiração pulmonar, que é através de um pulmão ou de alguma coisa parecida. A hipótese autotrófica. A hipótese autotrófica, ela se baseia como se fosse uma fotossíntese. Não precisa decorar essa conta toda, não se assuste. Essa conta não faz a menor importância. A importância é o seguinte, só lembrar que a energia química é o que importa. Aqui, ó. Isso aqui é basicamente a fórmula da fotossíntese. Aqui entra... Esse aqui é... Isso aqui é hidróxido de enxofre. Entra hidróxido de enxofre, entra oxigênio e sai vapor d'água e enxofre mais energia química. Isso aqui é só um exemplo de como acontecia a quimiossíntese. Não é fotossíntese, aqui, ó, quimiossíntese. Lembra? Ó, fotossíntese, mais novo, quimiossíntese, o mais velho. Essa é a hipótese autotrófica. Eu sei que eu estou falando um pouco rápido, talvez seja um pouco difícil de entender, mas um resumão. Heterotrófica, lembra? Hétero. O hétero, ele faz o quê? Ela é simples, o hétero é simples. Ele só fermenta, depois ele evolui para fotossíntese, depois evolui para respiração aeróbica. O autotrófica, ele é autossuficiente. Ele produz energia e alimento através da quimiossíntese. Depois, ele faz a fermentação, a fotossíntese e a respiração aeróbica. Ou seja, pensa como se o autotrófico fosse mais lento que o heterotrófico. O autotrófico ele tem uma etapa antes. Só lembra disso. O autotrófico tem uma etapa antes de quimiossíntese. Aqui fala da atmosfera primitiva e atmosfera atual. Não. Eu vou só explicar isso aqui rapidinho, porque eu acho que agora é o final mesmo, né? Não tem muito mais o que explicar. O resto, deixa eu dar uma olhada se tem mais alguma coisa pra explicar. Bom, esquece aquele negócio que eu falei da atmosfera. Eu sei que tá um pouco confuso, porque eu tô falando muito rápido, tá? As coisas estão seguindo rápidas. Mas agora é uma explicação bem por cima. Porque isso aqui eu lembro que o Cássio pediu para aprender. Vou até ficar em pé para mostrar melhor. Bom, isso aqui é sobre a era geológica. A gente já tipo, pulou da época lá dos aminoácidos, dos bagulhinho, pra Jurássica e a de hoje em dia. Bom, aqui eu fiz a tabela mais simples. Você não precisa lembrar disso aqui tudo. Não precisa lembrar. Lembra, ele falou que no mínimo era para saber pelo menos os éons e o principal até chegar na idade que é hoje mais ou menos, que é 0,01 bilhões de anos, ou seja, 100 mil anos. 100? 10 mil anos. 10 mil. Bom, aqui. O primeiro éon é o Fanerozoico. O nome é difícil, mas para lembrar tem um macete. Todos têm zoico no final, menos os dois últimos, que é ano. Então, lembra, os anos são os mais velhos e os zoicos são os mais novos, os dois mais novos, são 4. Então, só lembra, zoico é os dois mais novos e ano os dois mais velhos. Depois disso, não é tão complicado lembrar. Fanerozoico, o mais novo de todos. Proterozoico, o segundo mais novo. Arqueano, o penúltimo mais velho. E o Adiano, que é a Idade da Pedra. Foi lá que foi postada a música Gangnam Style, que é muito velha. Então, é o período
o Éon, Adiano, Arqueano, Proterozoico e Fanerozoico. Era a Cenozoica. Essas duas aqui, Mesozoica e Paleozoica, são lá da época dos primeiros ser vivos mesmo, quando começou os répteis, aí começou os dinossauros aqui na Mesozoica. Isso aqui não precisa lembrar muito, porque o principal de todos é a nossa era, o nosso período, a nossa época e o nosso éon. Nosso éon é o Fanerozoico, nossa era é a Cenozoica. Agora vamos para os períodos. Tem um monte, uma caralhada de períodos. Não lembra disso não. Os principais, eu vou falar. Quaternário, Neógeno, Paleógeno, Cretáceo, Jurássico e Triássico. Por que esses três aqui, ó? Esses três aqui no caso. Esses três aqui é mais da época mais atual, onde começaram a surgir os primatas, surgir a vida que a gente conhece hoje. Mas esses três aqui são interessantes lembrar que é da época dos dinossauros. O Triássico é o mais velho, o Jurássico é o segundo mais velho, e o Cretáceo é o vamos dizer assim, a época que os dinossauros morreram, vamos falar assim, né? Que é isso, não foi? É, a extinção dos dinossauros. Uhum. O Paleógeno, assim fala, Paleógeno. O Paleógeno foi caracterizado mais ou menos bem aqui nesse aqui, que eu não vou falar o nome que eu não sei também, foi quando os primeiros primatas começaram a, né, se desenvolver, e aí, de acordo com a teoria lá da evolução humana, os caramba tudo, foi aí que começou a desenvolver os primeiros primatas. Neógeno foi quando realmente os primeiros seres humanos bípedes surgiram, ou seja, de acordo com a teoria da evolução, a gente deixou de ser um primata burro, entre aspas, e começou a andar de forma bípede, né? Ou seja, em duas pernas. E o quaternário é o nosso. É um pouco complicado de lembrar, mas ó, Fanerozoico, Cenozoica, quaternário. Esses são os nossos éon, era e período. A época é simples, porque é basicamente uma para cada até o fim do Paleógeno. Por isso que até o Paleógeno são os mais importantes para a história da humanidade. Porque aqui no início do Paleógeno foi quando os mamíferos começaram a se diversificar, começaram a formar mais ou menos os mamíferos para descender os de hoje em dia. Nós vivemos na época Holoceno, ou Holocena, né? Essa idade aqui tanto faz, que é 10 mil anos, ou 0,01 milhões de anos. Então, última vez para lembrar. Éon, Fanerozoico, Era, Cenozoica, período, Quaternário e época, Holoceno. Bom, é isso. Sim, teve coisa que eu não expliquei. Sim, talvez eu tenha explicado errado. E sim, eu não explico bem. Mas, pro início, pra dar uma puxada e entender um pouco, porque como eu gosto muito dessa matéria, eu gosto muito disso, eu senti muito bem explicando, e eu acho que isso aqui são os princípios básicos para cair na prova. Não precisa saber de tudo que eu falei, não precisa, realmente não precisa. Só decide você mesmo quais são os pontos fortes e os pontos fracos que você sabe. Por exemplo, se eu falei alguma coisa que você sabe bem, não precisa assistir, pula, vai naqueles 10 segundos e pula. Se você não sabe de uma coisa, preste atenção. Se quiser acompanhar comigo no livro ou na tarefa, se você tem feito a mesma que a minha, acompanhe. E é isso. A revisão acabou. Eu acho que eu não expliquei tão bem, mas espero ter ajudado. Valeu!